Sabe quando você tá orando, pedindo uma resposta pra Deus sobre algo e você tá super na expectativa que tudo vai dar certo, que sim, que vai ser sim, mas você recebe um não como resposta? Esse vídeo é exatamente pra você que passou ou está passando por isso e você está tentando digerir, inclusive pra você que aí está pedindo uma resposta pra Deus, mas Deus está em silêncio nesse momento e você não sabe pra onde ir, qual caminho trilhar. Nós vamos falar sobre isso também. Se você não me conhece, eu sou Esther e muito prazer. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu vou começar contando pra vocês algo que aconteceu comigo. Eu estava conhecendo um rapaz, nós estávamos conversando por mensagem. Como sempre, eu fui consagrar ao Senhor, eu fui orar a Deus e perguntar o que Deus achava sobre isso. Então eu orei, eu falei assim, Senhor, se essa pessoa for alguém que vai me fazer bem, que nós vamos prolongar e levar isso adiante, que a gente continue se falando. Mas se não for da sua vontade, se não for me fazer bem, que ele não fale mais comigo. Gente, esse homem nunca. Você sabe o que é nunca, never? Falou comigo. Acredito piamente que tudo aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, Ele cuida com excelência, porque Ele quer o melhor para os seus filhos, para suas filhas, para você, para mim, para nós. Ele não quer que você tenha qualquer coisa, pelo contrário. Você é uma joia preciosa, você é mais preciosa que o rubim. Então, se Deus te compara ao rubim, que é uma coisa super rara, então assim, pense só. Você merece algo muito precioso. Deus conhece o coração da outra pessoa, Deus conhece as intenções do que você não conhece. Então, às vezes, quando a gente recebe uns áudios, mas por que a pessoa é tão legal, isso e aquilo, ele é cristão e blá blá blá. Mas Deus conhece aquilo que você não conhece. Deus sabe o que você não sabe. Olha só o que diz aqui em Salmos. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ou seja, se você está vivendo com integridade, com honra, o favor do Senhor está sobre você. E o Senhor ouve as suas orações, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado. E viver sobre o não de Deus não é estar sendo punido, não castigando. Pelo contrário, o não de Deus é cuidado, é proteção, é livramento. É livramento, é Deus te cuidando. Eu acho que é um hino que fala assim, não é? Enfim, poderia dizer tantas coisas para vocês sobre esse primeiro capítulo, mas vamos para o próximo. A Bíblia diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. E talvez seja a pessoa, mas não seja o tempo de Deus. Por quê? Deus está te preparando, Deus está preparando a outra pessoa, Deus está cuidando daquilo que você não pode cuidar e Deus está fazendo aquilo que você não pode fazer. Olha só, vou contar uma outra história para vocês. Essa história não é minha, ela é da minha irmã. Eles se conheceram no mercado e aí o tio dele acabou fazendo algumas brincadeiras e minha irmã brincando da forma, fala para ele ir para a igreja. Então eles foram para a igreja, se conheceram ali, trocaram o telefone, começaram a se conhecer, mas depois de 3 meses acabou. Cada um foi viver a sua vida. A minha irmã ficou muito sentida porque ela recebeu o sim de Deus, mas ele simplesmente foi embora. E o que aconteceu? Depois de 1 ano, ele voltou com aliança e tudo. E aí eles viveram felizes para sempre. Casaram, estão com 2 filhos. E aí o que eu quero dizer para você? Existe um tempo que o Senhor cuida, que o Senhor nos prepara para que nós estejamos prontos para viver aquilo que Ele tem para nós. E se você receber aquilo que você não está pronta, você não vai desfrutar. Talvez você, ao invés de construir, você vai destruir aquilo que Deus preparou para você. Então, a nossa obrigação é ter consciência disso, entender que os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos e que o tempo de Deus é perfeito e não falha. Obviamente que a gente não pode ficar nas expectativas. Ai, meu Deus, a pessoa vai voltar, ai, a pessoa não vai voltar. Claro que não. A gente tem que acalmar o nosso coração e viver um dia de cada vez, porque Deus sabe de todas as coisas. E quando você confia inteiramente nos planos de Deus, você descansa. Porque a sua vida, ela está nas mãos daquele que tem todo o poder para fazer das coisas impossíveis se tornar possíveis. Talvez o seu caso não seja um relacionamento, você está buscando por um trabalho, você está esperando por uma cirurgia, por uma cura divina, por alguma providência de Deus. Então, assim, cada um está vivendo na sua fase. E se você está vivendo essa fase de esperar por algo que só Deus pode fazer, não duvide. Porque o Senhor, Ele faz as coisas impossíveis se tornar possíveis porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. E
todas as coisas estão cooperando para o nosso próprio bem, como diz lá em Romanos 8:28. Deus, ele não desampara um filho seu, pelo contrário, ele permite que situações aconteçam e essas situações cooperam para o nosso bem, nos ensinam e nos tornam dependentes de Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de você, que nós tenhamos dependência nele. Nós só aprendemos a ser dependentes de Deus quando as situações não estão mais sob o nosso controle, quando nós não podemos mover os nossos pauzinhos. Isso nos torna dependentes de Deus. E olha, isso se chama fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo. Olha, não estamos vendo, mas nós esperamos. Esperamos não porque nós podemos fazer algo, mas porque o Senhor vai fazer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, viver sobre a fé, viver acreditando que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai fazer, é o segredo para a gente viver em paz em toda e qualquer situação. E diante do não de Deus, diante da espera, nós temos que ter a nossa esperança firme no Senhor. A Bíblia diz assim: não estejeis ansioso por coisa alguma, mas em todas as suas petições coloque diante do Senhor. Filipenses 4:6, se não me engano. Diz pra gente não ficar ansioso, não ficar preocupado com o amanhã, com o futuro, com coisas que nós não podemos controlar. A Bíblia fala ainda mais. Quantos dias você pode acrescentar? O que você pode fazer? Nada está sob o nosso controle, tudo está sob o controle de Deus. Então, não fique preocupado sobre o seu amanhã, sobre o futuro, como as coisas vão acontecer, como Deus irá fazer. Mas creia, tenha fé que o Senhor vai cuidar nos mínimos detalhes, porque o nosso Deus, ele é o Deus que faz milagres, ele continua a fazer, assim como ele fez no passado. Tem uma passagem que conta que a mulher perdeu seu marido e ela tinha 2 filhos e os filhos dela estavam prestes a ser vendido para pagar uma dívida, se tornarem escravos. E aí Pedro vai até a casa daquela mulher e ele pergunta: o que que você tem? E ela fala: eu só tenho uma botija de azeite, um vaso de azeite. E aquele vaso de azeite, ela pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos e Deus multiplica. E com aquele azeite ela conseguiu pagar a dívida e ainda viver do resto. Olha só, Deus multiplicou. É o sobrenatural. Deus, ele faz tudo para que no final nós engrandeçamos o nome dele e cremos que a nossa dependência, que a nossa esperança está nele e não na nossa própria força. Então nós temos que aprender a confiar, independente do que aconteça. Deus falou não, mas existe um sim lá na frente, um sim que você não conhece, que você não sabe, mas que vai acontecer. Toda espera, ela tem a sua recompensa. Bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor, porque eles correm e não se cansam. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, o nosso vigor. Então, para hoje, coloque a sua força, coloque a sua esperança no Senhor. Saiba que esperar não é perder tempo, mas esperar é a virtude daqueles que entenderam e aprenderam sobre confiar no Senhor. A confiança em Deus faz as coisas impossíveis se tornar possíveis e você entende que independente do que acontecer na sua vida, é Deus cuidando, é Deus trabalhando, é Deus te livrando, é Deus fazendo o melhor para você. Eu espero muito que você possa entender que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E o não de Deus é cuidado. E Deus tem cuidado de você, Deus tem planos lindos com você, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E que você possa ter calma, ter paciência durante a espera, porque o Senhor vai fazer das coisas impossíveis que são aos seus olhos se tornar possíveis, mas no tempo dele. Um beijo para você, que Deus possa trazer muita paz ao seu coração. Eu gostaria de aproveitar e finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor Jesus, querido Deus e amado Pai, eu te oro, Senhor, e te agradeço pelo privilégio de sermos filhas amadas e cuidadas pelo Senhor. Eu oro para que todas as vidas, Senhor, que estão vendo esse vídeo sejam transformadas, sejam curadas, libertadas pelo poder do teu Espírito Santo. Que elas possam entender que o seu tempo é perfeito e que nada é impossível para o Senhor, mas que viver debaixo da sua graça é receber o não e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Pai, eu abençoo e oro para que a tua proteção esteja sobre cada uma delas. Em teu nome santo eu te agradeço. Amém. Me deixa saber aqui o que você achou desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!